viu algum desses bichos dessas fotos? A não ser que você tenha tido um sonho muito esquisito ou tenha um laboratório secreto de ciências, eu acho que não, né? Isso é porque esses bichos não existem na natureza. Mas você já viu um vagalume, por exemplo, ou já ouviu falar? O vagalume é um bicho que brilha na natureza, assim como nessa outra foto, que é um quinidário, que também é brilhante. Mas como é que as fotos anteriores se relacionam com essa? Pois é, se a gente pegar um bicho que brilha na natureza e juntar algumas partes dele com bichos que existem, a gente consegue fazer super bichos que parecem até meio esquisitos nessas fotos, né? Mas por que eu faria uma coisa dessa? A gente fica fazendo coelhos verdes por aí? Na verdade, não. Geralmente, a gente usa essa técnica de fazer bichos brilhantes para outras aplicações. E geralmente a gente usa bichos muito pequenininhos, como os micro-organismos. Os micro-organismos podem também ser modificados e também podem ficar brilhantes, e a gente usa eles para diversas aplicações. Eles são ótimos para contar para a gente quando uma água está contaminada ou outros indicadores ambientais. E eles são muito usados na biotecnologia. Biotecnologia também é chamada de biotech, e por isso que a gente chama o nosso projeto de Biotreco. Porque a gente vai mostrar um treco esquisito para vocês daqui a pouco relacionado com a biotecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem diversas cores que foram extraídas de organismos que já existem e outras que foram um pouco também modificadas no laboratório para apresentarem outras cores. E aí a gente acaba ficando com esse arco-íris de cores muito legais. O que vocês estão vendo aqui são bactérias em uma plaquinha de Petri que foram modificadas e apresentam essas cores porque elas têm genes que produzem proteínas que brilham. Essas proteínas são chamadas de proteínas fluorescentes. Mas como é que uma bactéria consegue produzir uma proteína que veio, sei lá, de uma alga marinha? Pois é, dessa alga marinha a gente precisa da informação para produzir essa proteína. E essa informação está no DNA dessa alga. Pois o DNA abriga toda a informação que é transferida para o RNA em forma de um modificado de informação que é usado para construir proteínas, e são essas proteínas que brilham. Mas como nada na biologia é tão simples e linear assim, eu só quero que vocês saibam que o fluxo de informações às vezes é diferente, como por exemplo um RNA produzindo um DNA. A primeira proteína fluorescente identificada foi extraída do quinidário chamado Aequorea victoria e se chama GFP, que do inglês significa Green Fluorescent Protein, que é uma proteína verde fluorescente. E esse achado foi tão importante para a comunidade científica e para o mundo como um todo, que os seus descobridores, os cientistas, ganharam um prêmio Nobel em 2008. Agora, se você quer ver com seus próprios olhos a produção de uma proteína GFP, fica com a gente que agora a gente vai mostrar para vocês o experimento prático, usando um sistema um pouco diferente que não usa bactérias. E a gente faz isso para a gente poder levar isso depois para a sua escola, para você não só ver com seus olhos, mas fazer com suas próprias mãos. Obrigada pela atenção e continua com a gente que a gente vai mostrar para vocês. É muito legal. Hoje vamos demonstrar o experimento do kit Biotreco, que foi criado aqui na USP e financiado pela Pró-Reitoria de Graduação. Esse experimento será levado às escolas pelo Biosíntese Mirim, um projeto também aqui da USP. A tecnologia usada nesse experimento foi fornecida pela startup brasileira Biolíquer. Essa tecnologia se chama Cell Free, ou em português, um sistema livre de células. E a gente chama ele assim porque ele não possui nenhuma célula intacta. Nos laboratórios, a gente geralmente usa bactérias para produzir proteínas que a gente tem interesse. Mas para poder levar para as escolas, a gente teve que romper essas bactérias para que elas não possam se multiplicar ou causar algum tipo de doença. Então, na verdade, temos os sistemas da bactéria preservados para a produção de proteínas, mas ela não é capaz de gerar nenhum problema no contexto escolar.
E nesse sistema nós também precisamos adicionar alguns outros componentes, que são os substratos para a produção de proteínas e também a energia necessária para produzir essas proteínas. Mas não se esqueçam, como a gente conversou, a base da produção de proteínas vai ser o DNA, com a sequência que a gente espera produzir uma proteína. Hoje a gente vai mostrar para vocês esse sistema não em um tubo, como ele geralmente é apresentado, mas em uma placa, que é como se fosse um tubo, mas com muito mais pocinhos, que a gente chama. Vem com a gente que a gente vai mostrar tudo para vocês. Nessa placa, como a gente pode ver na tela, a gente vai ter um sistema livre de células, que é feito com extrato bacteriano para a gente produzir nossas proteínas. Então, a gente vai seguir as instruções do protocolo que está aqui na tela e vamos hidratar com essa água especial esse sistema livre de células. Mas atenção, a gente só pode usar essa água especial, porque ela contém um composto necessário para a gente produzir essas proteínas. Nada de pegar água da torneira, hein? Então, com essa pipeta, a gente vai pegar 2 gotinhas dessa água, que é um volume da ordem de microlitros, e colocar nos pocinhos dessa placa, ou num tubo se você receber. Vamos olhar se essa placa está bem vedada, para que o experimento corra tudo bem. E vamos colocar a água na placa depois de fazer essa confirmação. Nota que está escrito bio nessa plaquinha, de Biotreco, nosso kit, Biocientista Mirim, que é quem vai levar essa plaquinha e nosso experimento como um todo na sua escola, e de Biolinker, que é quem forneceu esse sistema livre de células para que a gente possa fazer esse experimento. Então, nesse sistema livre de células, a gente tem a maquinaria inativada das bactérias para produzir as proteínas. E quando a gente pega essa água especial e coloca nesse sistema livre de células, a gente começa a ativar a nossa produção de proteínas. Nota que essa água vai ser colocada com uma pipeta estéril, para que a gente não tenha nenhuma contaminação e que apenas a nossa proteína fluorescente seja produzida dessa vez. Então, vamos colocando nossas gotinhas no nosso sistema livre de células, mas cuidado para não fazer bolhas na nossa água, hein? Vamos primeiro apertar a parte de cima da nossa pipeta, colocá-la apertada no tubo e apenas quando tiver dentro do líquido a gente solta para que a gente possa encher a pipeta da nossa água. Depois colocaremos as gotinhas no nosso sistema para começar a nossa produção de proteínas fluorescentes. No caso, a nossa proteína será verde no final, mas as bactérias não gostam de trabalhar em qualquer temperatura. Então, a gente vai colocar as proteínas para serem produzidas nesse sistema numa estufa que vai estar a 37 graus. Essa estufa pode ser construída pelo seu professor, de acordo com um vídeo do nosso parceiro Cientificamente, ou será levada pelo nosso projeto Biocientista Mirim, aí na sua escola. Então, essa plaquinha será colocada na estufa por no mínimo 5 horas, ou até o dia seguinte. Aguenta a ansiedade, hein? Vai ser um resultado muito legal no final. Então, depois desse tempo todo, a gente vai pegar o nosso tubo ou plaquinha e vai notar que ele já está com uma cor diferente, meio verdinho. Vamos colocá-lo num equipamento com uma luz azul e um visor laranja para ver a sua fluorescência. Mas sem estar nessa luz, a gente já vê que fica tipo um marca-texto. Mas nessa luz azul com um visor laranja, a gente vai ver o processo de fluorescência, que acontece quando a gente incide um comprimento de onda específico, ou seja, uma luz de cor especial, para ver a nossa proteína, que vai brilhar, nesse caso, verde, com base na luz azul e no visor laranja. E aí, você gostou desse experimento?
Então não se esqueça de avisar o seu professor que esse experimento pode chegar na sua escola. Ele já pode adiantar e olhar todo o material proposto em um mini curso presente na programação da SBPC Jovem de novembro e de dezembro. Então, se você se interessou e o seu professor quer ter esse experimento na sua escola, entre em contato com a gente pelo e-mail biotreco@gmail.com. Te vejo na próxima!